também. Então, abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 1, no versículo 9, até o versículo 11. Está aí na sua tela, do verso 9 e 10 e depois o verso 11. Vamos ler? Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Que palavra abençoada. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de culto, ó Deus. Te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai. Queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos bendizer o teu nome nesse tempo, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente. Nós queremos aprender de ti, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo que tens feito. Nos orienta agora pela tua palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nós queremos aprender de ti. Nós queremos aprender de ti. Portanto, Senhor, nos ensina pelo teu Espírito Santo. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tome a sua Bíblia e mantenha ela aberta, para que nesse tempo a gente possa refletir na palavra do Senhor. Bom, esse relato que nós refletimos agora, que nós lemos agora, aliás, ele também se encontra no Evangelho de Lucas, também se encontra no Evangelho de Mateus e se encontra também em João. E Marcos, ele já havia nos dito aqui no começo do seu texto que o foco do que ele quer falar é a respeito de Jesus Cristo, assim como Mateus e Lucas e como João também. E Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Jesus Cristo, diz Marcos para nós, ele é o foco dos seus escritos. O Evangelho é mais do que histórias sobre Jesus, o Evangelho é o próprio Cristo Jesus. É interessante que a gente já viu isso, que apesar de Marcos ser um evangelho que não tem muitos textos do Antigo Testamento, mas ainda assim existe algumas profecias que Marcos se refere aqui no evangelho como cumprimento, né, na vida de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Os profetas falam a respeito de Jesus, João Batista falou a respeito de Jesus, ele disse no verso 7, né, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias da sandália. É isso que João Batista diz, que ele é mais poderoso e digno de toda a honra, digno de toda a glória. Então agora, diante de nós, Jesus toma a cena. Jesus, ele vem de Nazaré da Galileia, cidade onde viveu até aqui, e agora, nesse contexto que nós lemos, Jesus com 30 anos, ele vem para ser batizado. Ele vem para ser batizado. E Mateus relata isso no capítulo 3, verso 13, de forma muito clara, que Jesus tem um propósito claro. Ele vai até João com o propósito de se batizar, diz assim o texto de Mateus, capítulo 3, verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Aquele de quem João havia falado aparece em cena, e eu gosto de dizer que Jesus rouba a cena da história. Ele faz com que a história toda venha convergir para ele, afinal, essa transição é mostrada no texto grego. A ênfase sai agora de João Batista e é imediatamente apontada para Jesus. João é o sinal claro e precedente de que Jesus estava prestes a tomar a cena. E aí o verso 9 nos diz isso. O verso 9 nos fala a respeito disso. Como está aí na sua tela. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Há um relato também em Mateus, que no capítulo 3, verso 14, diz assim,
Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Ou seja, o que acontece? João Batista questiona e se opõe ao batismo de Jesus. E a gente pode até pensar o seguinte: a pergunta de João até surge pertinente, já que o batismo de João, o Mauro já falou sobre isso, era o batismo para arrependimento e remissão de pecados. Mas está diante de João aquele que não tem nenhum pecado. Marcos já nos diz que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz claramente que Jesus não teve nenhum pecado. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22, ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Isaías, no capítulo 53, verso 9, ele também diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nenhuma injustiça fez, e nem dolo algum se achou na sua boca. Ou seja, estava diante de João aquele que não carregava nenhum pecado, aquele que não tinha do que se confessar, aquele que não tinha do que se arrepender. Mas olha o que Jesus responde lá em Mateus capítulo 3, verso 15. Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O que isso quer dizer? O que está contido aqui na resposta de Jesus a João, cumprir toda a justiça? Primeiro, Jesus ele quer endossar a autoridade de João Batista como aquele que é o precursor do seu ministério. Depois, para se identificar com os pecadores que buscavam o perdão de Deus. Mas também para publicamente anunciar o seu ministério. Mas também para ser apontado por João como Messias, porque é isso que nós lemos naquele texto de João, capítulo 1, que nós lemos na introdução, no início desse culto. Mas também para demonstrar o envolvimento, ou seja, que a obra de Cristo é uma obra trinitária, que a salvação é uma salvação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto nos mostra: o Pai falou do alto, o Filho foi batizado e o Espírito Santo desceu ungindo a Jesus. Mas a pergunta de João ainda nos soa nos ouvidos. Se Jesus não tem pecado, ele se batizou, o que isso nos ensina? Por que Jesus se batiza? Jesus estava ali diante de João querendo ser batizado, não porque ele tinha algo a se arrepender. E tampouco ele tinha algo para confessar. Ele está ali, queridos, para anunciar que terá sobre os seus ombros os pecados de alguém como eu, como diz a música que nós acabamos de cantar, de alguém como você. Ele levaria sobre os seus ombros o pecado da humanidade. O próprio João o define como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que está na fila do batismo. É esse que está ali. O texto de Lucas vai relatar que depois que todos se batizaram, Jesus então vem para se batizar. Ou seja, ele espera, ele faz todo o processo, ele cumpre tudo que era necessário. Paulo diz algo interessante, é um dos versículos que eu mais gosto das Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Paulo diz assim: aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse caso, Marcos não só confirma que ele é Deus no seu evangelho, mas ele também não quer só confirmar que Jesus Cristo ele tem todos os atributos divinos, como ao mesmo tempo todos os atributos humanos. Mas ele também quer nos ensinar que Jesus representa aqui o servo sofredor, que carrega sobre si os pecados da humanidade. Já era o bastante para nós, ou já era o bastante aqui, o testemunho dos profetas a respeito de Jesus, o testemunho do próprio João Batista a respeito de Jesus. Mas a gente sabe, lendo os testamentos, que há um período de silêncio de Deus. Cerca de 400 anos, onde nenhuma profecia foi dita, onde nenhum texto inspirado por Deus foi falado. E os judeus eles tinham essa compreensão de que os céus estavam fechados. Mas o que nós vemos aqui nesse batismo é algo que não acontecia não aconteceu em nenhum outro batismo.
O que nós vemos aqui, João ainda não tinha visto. Os judeus acreditavam que os céus estavam fechados, que Deus não falava mais. Mas o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai nos dizer já no seu início, que antes o Senhor falava pelos profetas. Ele falou aos pais, aos profetas, por sonhos, por visões. Mas agora ele iria falar por meio do seu filho. E é o que acontece aqui. O texto nos diz, no verso 10, que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. E o Espírito como uma pomba sobre ele. Apenas Marcos usa essa linguagem aqui. Marcos usa essa linguagem violenta quanto à abertura dos céus. Como eu já falei antes, ele vai direto ao ponto, a linguagem dele é emocionante e é uma linguagem impactante. E tanto no verso 10, que é esse que nós lemos, como no verso 11, que diz assim: então foi ouvida uma voz do céu, tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. 3 eventos acontecem que apontam nossos olhos para Jesus. Até agora, todos os batismos foram normais, como eu falei, iguais e sem nada de sobrenatural e especial, a não ser pelo significado desse batismo, que era o desejo das pessoas se arrependerem e mudarem de vida. Mas qual é o primeiro evento que acontece aí no texto? A primeira coisa que acontece quando Jesus vai até João Batista, com o desejo de ser batizado, é que os céus se rasgam. O texto diz claramente, diferente de João, diferente de Mateus e Lucas, ele usa essa linguagem abrupta para dizer que os céus se rasgaram. É como se mãos surgissem rasgando os céus e abrindo os céus. Essa linguagem, ela não é uma linguagem típica das Escrituras. Com exceção de Marcos, Isaías fala isso quando ele ora a Deus pedindo uma intervenção de Deus, esperando que Deus salvasse a nação. Lá em Isaías, no capítulo 64, verso 1 e 4, abra lá comigo a sua Bíblia. Isaías 64, aliás, verso 1 e 4. 1 ao 4. Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que nós vemos aqui na oração de Isaías, e o que nós vemos acontecer aqui nas águas do batismo, é a resposta de Deus ao profeta. A salvação dos homens é revelada naquele que sobe e emerge das águas do batismo. Os céus anunciam a confirmação da identidade de Jesus. O Pai e o Espírito testificam do Filho. Nós vemos o Espírito Santo descer sobre Jesus. Neste caso, essa cena não aponta para Jesus somente como resposta de Deus, mas sinaliza a nós, queridos, olha que coisa impressionante, o próprio Deus desce e está entre nós. E a sua presença encarnada é Jesus Cristo, que é confirmado dos céus pelo Espírito e pelo Pai. E aí, o que salta desse texto também, que nós precisamos estar atentos, é que é uma ação da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo agem para a salvação de pecadores, para cumprir o plano eterno de Deus. Segundo as Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito, eles glorificam um ao outro. Jesus mesmo diz na sua oração, lá em João, capítulo 17, verso 4 e 5, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da que me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Marcos nos traz a beleza da relação da Trindade Santa. Não há como negar este fato no batismo de Jesus, só mesmo aqueles que demonstram com a sua negação da Trindade que de evangélicos não tem nada. A segunda coisa que acontece é que o Espírito Santo desce.
O texto nos diz que o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. No grego há uma intensificação aqui, nesse trecho, da união de Jesus com o Espírito, como se ficasse assim, o Espírito estava descendo nele. E a imagem da pomba, ela não é tão comum ao judaísmo da época, mas também não é totalmente desconhecido. Quando a gente volta os olhos para Gênesis, capítulo 1, verso 2, há algo que os judeus sabiam aqui, nas suas interpretações do texto do Antigo Testamento. Gênesis 1, 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra, esse verbo pairava, na língua hebraica, significa chocar ou aninhar. Traz a ideia de uma ave que chocava a criação. Assim como um pássaro que protege os seus ovos para que a vida sejam gerados, assim como um pássaro que se aninha sobre os ovos para que haja vida, aqueles que hão de nascer. Esse mesmo Espírito que foi enviado por Deus na criação é o mesmo enviado agora sobre Jesus. O Espírito Santo vem sobre Jesus para confirmar o seu ministério, para confirmar que de fato ele é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. O Espírito Santo vem para capacitar Jesus a todas as obras que ele irá realizar, inclusive no convencimento dos seus ouvintes, dos seus discípulos a respeito de quem ele é e a respeito do que ele vem fazer. Esse mesmo Espírito que enche e unge Jesus, quando ele dá ordem aos demônios, às doenças, à morte e, por fim, quando ele vem para consumar o plano redentivo da salvação e pôr em prática e trazer à tona o reino de Deus, o reino que não tem fim. O terceiro evento que nós vemos aí, o Pai falando dos céus. O verso 11 diz assim para mim e para você: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Dois textos do Antigo Testamento devem ser lidos para que a gente entenda que Marcos não está falando por si só. Né? Ou mesmo aquele que narra, provavelmente Pedro narrando esse evento para Marcos, Pedro não está falando algo que ele falou, pegou uma frase para definir essa ação. Mas são dois textos do Antigo Testamento que vêm à tona nesse versículo 11. Primeiro é Salmo 2, 7, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E Isaías 42, verso 1, que diz assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, ou em quem a minha alma tem prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O que temos nessas duas passagens são textos que a gente chama de textos messiânicos, ou seja, palavras se referindo a Jesus Cristo. E Jesus é esse a quem Marcos está anunciando. É esse quem João batiza. E é esse a quem o Pai e o Espírito testificam a seu respeito. São passagens messiânicas sobre a divina provisão da salvação a todas as nações. E o chamado de Jesus é confirmado. E o cumprimento de todas as coisas que Jesus faz, ou seja, a vontade de Deus se cumprindo em Jesus, traz prazer a Deus. Tanto que ele abre os céus, ele fende os céus e declara palavras de amor sobre o seu filho. E é isso que Deus faz. Ele diz que em Jesus habita todo o seu prazer. Ele lança em Jesus a máxima revelação do amor paternal. E Jesus representa aqui a máxima obediência, como um filho que ama o pai e o obedece. Deus confirma o chamado e a identidade de Jesus. Lembra que depois, quando Jesus é impelido pelo Espírito para o deserto, o que o diabo fala? Se tu és o Filho de Deus. Ou seja, ele quer pôr em dúvida a identidade de Jesus, mas o próprio Pai rasga os céus e confirma a identidade de Jesus como sendo o seu Filho amado, como sendo o Messias, o ungido de Deus, sobre o qual o Espírito Santo desce. E é também o servo
que leva o plano de Deus a cabo, que obedece e cumpre toda a vontade do Pai. E como filho de Deus, Jesus vive em uma comunhão tão especial com Deus, que o próprio Deus se torna plenamente visível em Jesus. Ou seja, nós sabemos, a Bíblia diz, o próprio Jesus falando com a mulher samaritana, que Deus é espírito. Ou seja, nós não podemos ver a Deus. Mas quando Deus abre os céus e diz, esse aí é o meu filho, quando Marcos revela que Jesus Cristo não é só um homem, mas ele é plenamente homem e plenamente Deus, nós podemos ver Deus por meio de Jesus Cristo. Nele, em Jesus, o amor de Deus por nós toma uma forma física. E de uma vez por todas, nós podemos agora experimentar, de fato, o amor de Deus. Como João diz, aquele que veio habitar conosco, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor, cheio de misericórdia. É dessa forma que ele se mostra a mim e a você. Que bênção maravilhosa nós temos em Jesus, queridos. Pois antes de iniciar o seu ministério, ele se preocupa, aliás, todo o seu ministério, ele se preocupa em cumprir tudo que foi dito a seu respeito. Mas algo que salta aqui do batismo é que ele vem para se identificar conosco, anunciando já no batismo que ele haveria de nos substituir diante de Deus. Ou seja, bebendo o cálice da ira de Deus que deveria recair sobre pecadores como eu e como você. Como diz a música que cantamos, sobre alguém como eu. Como eu. Ele vem para as águas do batismo. Não porque ele precisava se batizar, mas para se identificar como alguém como eu. Para levar a culpa. Ali ele mostra que ele levaria toda a culpa da humanidade. Não é à toa que João, quando vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quais são as implicações e as aplicações para a nossa vida? Eu tenho algumas aqui que nos ajudam a compreender melhor. A primeira é que nós aprendemos sobre quem somos e sobre quem Deus é. Nós somos pecadores incapazes de agradar a Deus. É por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus foi batizado, viveu em obediência e se entregou na cruz. Devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Deus, ele é gracioso e amoroso, a ponto de oferecer Jesus Cristo, seu Filho amado, que sem pecado se identifica com pecadores, sem culpa carrega as nossas culpas e se fez pecado por nós. Como ovelha muda, ele leva sobre si os nossos pecados e nos faz justos diante de Deus pela fé no seu sacrifício. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos de uma vez por todas compreender que a salvação é obra completamente de Deus do início ao fim. E a Trindade Santa, em sua plena comunhão, traz isso à tona nesse evento do batismo. Portanto, a fé cristã só faz sentido se ela estiver baseada na operação de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem pessoas que se chamam cristãos. Tem gente que se diz cristão, mas não confessa que Jesus Cristo é Deus. Que não confessa que o Espírito Santo é Deus. Portanto, essa é uma fé que não corresponde à fé bíblica. Porque nós vemos claramente Pai, Filho e Espírito Santo atuando para a salvação de pecadores. Terceiro ponto, que só Jesus é o amado de Deus e o seu deleite. Isso nos ensina que o que tem sido dito por aí, que você é o centro do coração de Jesus, que Jesus era o centro do coração de Deus e agora você, somos o centro do coração de Jesus. Isso não é verdade. Só Jesus é amado de Deus e é o seu deleite. Agora, como que nós podemos ser deleite de Deus? Como que nós podemos ser o amor de Jesus? Só por meio de Jesus nós desfrutamos do amor de Deus. Só podemos dar alegria e prazer a Deus vivendo para Cristo, estando em Cristo, obedecendo a Cristo e vivendo para a sua glória. É só dessa forma que nós podemos de fato agradar a Deus. Enquanto nós viramos as costas para Deus, nós não o agradamos. Nós o ofendemos porque os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados trazem uma grande inimizade com Deus. Portanto, só em Jesus
nós desfrutamos do amor do Pai. Só em Jesus nós trazemos alegria ao Pai. Só em Jesus nós podemos oferecer a nós mesmos como um culto agradável a Deus. Quarto ponto, a experiência dos céus se abrindo. E Deus confirmando Jesus como a salvação da humanidade. Isso traz a nós esperança. Porque só Jesus faz a mediação da nossa relação com Deus. Só Jesus que reestabelece a nossa comunhão com Deus. Só Jesus faz a comunhão entre céus e terra. Só Jesus faz a comunhão entre pecadores e o Deus Santo. Só Jesus é o caminho dos homens para Deus. Deus rasgou os céus e enviou o Espírito Santo sobre Jesus. É por causa do Espírito Santo. É por causa do Evangelho inspirado pelo Espírito Santo que a dureza dos nossos corações é quebrada. É da mesma forma que os céus são rasgados, que o nosso coração é rasgado e nós somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa pecaminosidade. E aí o Espírito Santo, então, adentra em pecadores como nós e faz morada, nos capacitando para uma vida com Jesus Cristo. Quinto ponto é que o batismo de Jesus nos ensina o quanto nós somos incapazes de agradar a Deus e de nos salvar. É por meio do Espírito Santo em nós que nós somos regenerados, que nós viemos da morte para a vida. Que podemos ser salvos, que podemos lutar e vencer na luta contra o pecado, que podemos amar a Deus e ao próximo, que podemos, pelo Espírito Santo, compartilhar ao mundo das grandezas de Deus, que é o Evangelho. E somente pelo Espírito Santo que nós podemos nos submeter a Jesus e a uma vida de discipulado. O sexto ponto é que em Jesus nós recebemos acesso aos céus. Acesso a Deus nos foi dado. Marcos diz que de forma violenta os céus se abriram. O que Marcos quer nos ensinar com isso? Ele está nos mostrando a forma como Jesus morreria de forma violenta. Ele seria rasgado, ele seria moído para nos dar a salvação. E quando ele consumou a sua morte, quando ele expirou na cruz e disse, Pai, está consumado, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E um caminho de graça até Deus é aberto por Jesus. Glória a Deus por isso, porque em Jesus nós podemos acessar a Deus. E como diz o texto de Efésios, em Cristo nós temos todas as bênçãos que nos são dadas em Cristo Jesus. O sétimo ponto, Jesus é o ser humano perfeito. É nele que devemos nos inspirar a viver. Seu Espírito nos capacita a viver para imitá-lo e agradá-lo, para obedecer a Deus e agradar a Deus. É isso que Jesus faz. E devemos também, por causa de Jesus, aguardar a completa adoção de filhos em perseverança. A obra de Jesus nos aproxima de Deus e nos faz filhos de Deus. Em Jesus nós conhecemos quem Deus é. Em Jesus nós temos a imagem perfeita de Deus. O oitavo ponto é que você recebeu o Espírito Santo se você creu em Jesus. Você pode receber o Espírito Santo agora se você crê em Jesus. Você pode ser salvo dos seus pecados. Você pode ser liberto da culpa e ser morada e habitação do Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, será que ele pode ser encontrado em você dia após dia pelas pessoas que você se relaciona? Veja, Cristo foi batizado, recebeu o Espírito de Deus, saiu para o seu ministério público, transformou, tocou as pessoas. Eu e você recebemos o Espírito de Deus, nós somos batizados pelo Espírito de Deus, temos o nosso caráter, a nossa vida transformada. A pergunta que fica é, o que tens feito, além de ter recebido o Espírito Santo? A quem e o que estáis transformando? A quem e o que estáis levando esse poder que flui do Evangelho? Por fim, se a história toda aponta para Jesus de eternidade a eternidade, o que te leva ainda a viver uma vida pensando somente no seu bem, somente nos seus sonhos, somente nas suas realizações? Jesus veio e não pensou em si, mas pensou nos pecadores. Jesus veio, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, pensando primeiro, em obediência ao Pai, mas também para nos alcançar,
para nos libertar dos nossos pecados? O que nos faz viver a vida somente para nós? O que nos faz pensar só em nós? O que te faz pensar só em você? Nos resta, queridos, nesse tempo nos curvarmos diante de Jesus. Confessar a Ele os nossos pecados, o nosso egoísmo, confessar a Ele o nosso estilo de vida, de viver para nós mesmos. É só em Jesus que nós somos salvos dos nossos pecados e de nós mesmos, de uma vida egoísta, de uma vida pensada só para si. O resultado que Deus espera quando nós ouvimos a sua palavra é que nós possamos crer em Jesus e confessar a Ele os nossos pecados. Confessar a Ele que Ele é o único e suficiente Salvador. Entregar a Jesus a nossa vida. Porque essa narrativa do batismo diz para mim e para você que Jesus estava ali. Porque eu e você não poderíamos agradar ao Pai. Jesus estava ali, não porque tinha pecado, mas porque eu e você nascemos em pecado. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E somente por meio de Jesus, da sua obediência, da sua morte e ressurreição, nós poderíamos voltar-nos para Deus recebendo vida. E essa vida, que nós chamamos de vida cristã, ela não é vivida ao entorno do que nós queremos, do que nós somos, do que nós queremos ser. Mas é vivida, primeiro, para a glória de Deus e para o bem das pessoas ao nosso redor. Qual é o bem que eu e você podemos fazer às pessoas? Compartilhando a respeito de Jesus, dedicando a nossa vida ao serviço de Deus, orando pelas pessoas para que elas possam receber a Jesus, compartilhando o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida. Que o Senhor nos ajude a imitar a Jesus. Que o Senhor nos ajude, nesse tempo, a viver para a glória de Deus. Nesse tempo de dificuldade, há consolo e há esperança em saber que Jesus Cristo, quando ele vai até João Batista se entregar para ser batizado, ele está ali para nos substituir, para arrancar o poder do pecado dos nossos corações